Bom dia, crianças! Todos bem? Mais uma vez nos reunimos para o culto infantil, em nome e pela vontade do nosso Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A história de hoje é encontrada no livro de Marcos, capítulo 11, e ela fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Era primavera, e nessa época Jesus costumava voltar para Jerusalém. Mas desta vez, essa entrada dele ia com um toque especial. Jesus falou para 2 discípulos: vão até aquela aldeia e lá vocês encontrarão um jumento. Se alguém perguntar sobre por que vocês estão pegando o jumento, digam que o Senhor precisa dele. E foi exatamente assim que aconteceu. Os discípulos entraram na aldeia, viram um jumento, pegaram eles. Então os proprietários disseram: ei, por que está pegando o nosso jumento? E os discípulos disseram: o Senhor precisa dele. Então eles conseguiram o jumento assim. Levaram o jumento até Jesus, colocaram as suas vestes em cima daquele jumento. Jesus subiu em cima dele. Ninguém nunca tinha montado esse jumento antes. Então lá estava Jesus em cima daquele jumentinho, entrando em Jerusalém. Naquela época, quando um rei entrava numa cidade, ele podia vir montado em um jumento ou em um cavalo. Se ele estivesse montado em um cavalo, isso queria dizer que ele entrava para a guerra, porque o animal é um animal rápido, é bom para lutar. Mas quando um rei ia montado em um jumento, isso queria dizer que ele vinha em paz. E é exatamente assim. Jesus era o rei entrando em Jerusalém montado no seu jumento, vindo em paz. Conforme Jesus ia andando com o seu jumento na cidade, as pessoas iam colocando suas roupas, seus casacos no chão e também alguns ramos das árvores, para que o animal não fosse tocando no chão. Jesus então foi até o templo. Como já era noite, ele resolveu sair e ir descansar numa cidadezinha ali de perto, chamada Betânia. No outro dia, bem cedo, ele voltou para o templo, que era como a igreja daquela época. E quando ele chegou lá, que decepção! Haviam muitas pessoas vendendo animais. Vendiam pomba, vendiam cabrito, vendiam ovelha, vendiam tudo lá dentro da igreja. E vendiam por preços exorbitantes. Era tudo muito caro, eles queriam lucrar. Eles diziam mais ou menos assim, se você é pecador e precisa do perdão de Deus, compre esta ovelha, sacrifique e você será perdoado. E daí cobravam muito caro por aquilo. Aí as pessoas que eram pobres ficavam pensando e procurando uma maneira de juntar o dinheiro para comprar aquilo. Então, quando Jesus chegou naquela manhã nesse templo, ele viu que estava acontecendo aquele comércio todo e de tão irritado que ele ficou, ele até derrubou a mesa das pessoas e disse: chega disso, não está certo. Então Jesus falou uma frase que está lá no livro de Isaías. Ele disse assim, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão transformando ela num esconderijo de ladrões. As pessoas que viam aquilo, elas gostaram do que Jesus fez, porque elas estavam muito irritadas com aquele tipo de corrupção, com aquele tipo de roubo que estava acontecendo lá. Mas alguns sacerdotes, eles ficaram com raiva de Jesus, queriam até bolar um plano para tentar matar Jesus, porque eles não queriam que essas coisas mudassem. Eles estavam bem felizes com todo aquele dinheiro rolando lá. Essa história ela é muito importante porque ela nos lembra que a igreja é lugar de louvor, é lugar de adoração, é lugar de cultuar a Deus. E este deve ser o nosso foco, porque Ele é digno, Ele merece. Então que nós estejamos sempre lembrando disso. A casa de Deus é lugar de oração. Que este seja o nosso foco. Vamos agora então fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos sempre nos lembrar de ir à Tua casa, de Te adorar e que o louvor venha direto do nosso coração, que seja puro e verdadeiro.
te pedimos para que estejas cuidando de todo o nosso país, de nossas famílias e que estejas nos guiando no teu caminho. Amém.